Olá! Depois de muitos anos gerenciando fundos de todos os tipos, de ações à renda fixa, uma coisa fica muito clara. Construir patrimônio de verdade não é sobre dar uma tacada de sorte, é sobre consistência. E é disso que a gente vai tratar aqui. Este é um guia prático, sem enrolação, sobre os setores que são a verdadeira espinha dorsal de uma carteira de renda passiva. Essa talvez seja a pergunta de US$ 1 milhão para qualquer pessoa que investe, não é mesmo? E a resposta, pode acreditar, raramente está no dividendo mais gordo do mês. A verdadeira chave que o tempo e a experiência ensinam é saber identificar os setores que têm resiliência, aqueles que de fato sustentam uma carteira no longo prazo. Certo. Então vamos direto ao ponto. Antes de escolher qualquer setor ou qualquer empresa, o fundamental é saber o que a gente está procurando. O investimento em dividendos que dá certo começa aqui, sabendo identificar algumas características que são bem específicas e, o mais importante, estáveis. Então, anota aí, o DNA de uma boa pagadora de dividendos quase sempre tem esses 4 traços. Geração de caixa forte e constante, porque sem dinheiro entrando não tem dividendo saindo. Dívida controlada, que mostra a saúde financeira. Margens que se sustentam ao longo do tempo, provando a força do negócio. E, por fim, uma política de dividendos clara, que nada mais é do que respeito e previsibilidade com quem investe. E essa citação do Ricardo Schweitzer resume perfeitamente o que estamos falando. Não é por acaso que certos setores sempre aparecem quando o assunto é dividendo. A própria estrutura do negócio deles já facilita ter essas qualidades que a gente acabou de ver. Agora vamos mergulhar nesses setores para entender melhor. Vamos começar pela fundação. Se uma carteira de dividendos fosse uma casa, os setores de energia e finanças seriam o alicerce, a viga de concreto. São os mais estáveis, os mais previsíveis, é o ponto de partida para quem busca mais segurança e recorrência. Ah, o setor elétrico, esse é o clássico dos clássicos. É só pensar na conta de luz. Faça chuva ou faça sol, todo mês ela chega e tem que ser paga. É exatamente essa previsibilidade que faz desse setor um dos pilares para quem foca em renda. E por que ele é tão confiável? Simples, a receita entra todo mês. Os contratos são amarrados por décadas, com regras bem definidas. É praticamente impossível um concorrente novo aparecer e construir uma linha de transmissão do zero. E o pulo do gato, as tarifas são sempre reajustadas pela inflação, o que protege o poder de compra dos dividendos. E aqui a gente vê a teoria na prática. Nomes como Copel, Taesa, Engie são figurinhas carimbadas. A Taesa, por exemplo, tem um histórico de entregar yields muito altos. Isso torna o conceito de previsibilidade algo bem concreto, que vai direto para o bolso. Agora vamos para o que a gente pode chamar de sistema circulatório da economia, o setor financeiro. Bancos e seguradoras são, por natureza, máquinas de gerar lucro. E claro, se geram muito lucro, tendem a ser ótimos distribuidores de dividendos. O modelo de negócio deles é muito eficiente. Consegue crescer bastante sem aumentar os custos na mesma proporção. O grosso do lucro vem do spread bancário, aquela diferença entre o que eles pagam para captar dinheiro e o que cobram para emprestar. E além disso, eles têm várias outras fontes de receita. Tudo isso com o Banco Central de olho, o que traz mais estabilidade para o sistema. E olha, os números falam por si. Banco do Brasil e BB Seguridade entregando yields impressionantes. Isso mostra a enorme capacidade que o setor tem de remunerar bem seus acionistas, ano após ano. Certo, agora vamos mudar de marcha. A gente sai daquela estrada mais previsível e entra numa mais volátil, a dos setores cíclicos, de commodities. Aqui, o potencial de retorno costuma ser bem maior, mas o risco também sobe junto. É fundamental entender o que são os ciclos da economia para investir aqui. Petróleo e gás é o exemplo perfeito disso. Quando o preço do barril de petróleo está lá em cima, essas empresas se transformam em verdadeiras impressoras de dinheiro e, como resultado, pagam dividendos muito, mas muito robustos. É só dar uma olhada nesses yields da Petrobras e da PetroRecôncavo. São números que, sem dúvida, enchem os olhos de qualquer um. Só que esses retornos altíssimos vêm sempre com um aviso importante. E esse aviso está aqui, nessa citação do Sérgio Damian Bis. É o alerta crucial. A torneira que jorra dinheiro hoje pode simplesmente secar amanhã se o preço do petróleo despencar. Essa é a natureza do ciclo. Investir aqui exige um monitoramento constante. Seguindo na mesma linha, a gente tem o setor de mineração. A geração de riqueza deles está totalmente atrelada ao ritmo da economia mundial e, claro, ao preço do minério de ferro, do cobre, etc. E, de novo, a gente vê yields projetados bem altos para gigantes como a Vale e a CSN Mineração. O potencial de retorno é claro.
Mas é vital entender que, assim como no petróleo, o sucesso aqui não depende só da empresa, mas de fatores externos que ninguém controla, como a demanda da China, por exemplo. Bom, agora que a gente passou por cada setor, vamos colocar todos eles lado a lado. Fazer um raio-x para ficar bem claro quais são as trocas que a gente faz ao escolher um ou outro. O que se ganha em potencial de retorno e o que se abre mão em previsibilidade. Essa tabela resume tudo de forma bem direta. De um lado, energia, com risco baixo e previsibilidade lá no alto. Do outro, petróleo e mineração, com yields potenciais maiores, mas com risco e volatilidade que acompanham. O setor financeiro fica ali, num ótimo ponto de equilíbrio. Não existe o melhor setor, existe o mais adequado para cada estratégia. Conhecimento é ótimo, mas sem um plano de ação, ele não gera resultado. Então, para fechar, vamos para a parte prática. Como aplicar tudo isso e, mais importante, como evitar os erros mais comuns que a gente vê no mercado todo dia. Esse é o plano de jogo. Essas aqui são as armadilhas clássicas. Ficar de olho em dividendo que é pago com dívida, ignorar que o preço das commodities sobe e desce, ir com muita sede ao pote atrás daquele yield altíssimo sem analisar o risco e, por fim, confundir um pagamento único, não recorrente, com algo que vai se repetir para sempre. Escapar disso já protege o capital. E aqui, a estratégia em 4 passos bem simples e poderosos. Primeiro, diversificar entre esses setores. Segundo, ter foco no longo prazo para deixar os juros compostos fazerem a mágica deles. Terceiro, reinvestir os dividendos para acelerar ainda mais o crescimento. E claro, quarto, acompanhar de perto as empresas. Disciplina aqui é tudo. Para terminar, a gente não fecha com uma resposta pronta, mas com uma pergunta para reflexão. Com base no que a gente viu, qual desses setores faz mais sentido para ser a base da construção de um futuro financeiro mais sólido? A escolha estratégica de cada um começa agora.